Oi, eu sou a Aline Dalroy e esse é o primeiríssimo episódio da primeira temporada do podcast É Verdades. E nessa temporada, o tema que vai permear todos os episódios é o ofício da verdade. Eu vou conversar com jornalista investigativa, com investigadores de polícia, historiadora, cientista, pesquisadores e outros tantos profissionais de diversas áreas que têm em comum a busca, às vezes, bem árdua pela verdade. Começa essa série de episódios com uma psicóloga. Afinal, muita gente mentirosa também faz terapia, né não? Como é que o profissional de psicologia sabe que a pessoa está falando a verdade? Norma Melhorança é a pessoa que eu escolhi para iniciar esse projeto, porque o trabalho dela é buscar verdades escondidas. Ela é uma verdadeira detetive das emoções. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. Eu tenho 35 anos de especialização de psicologia clínica e eu falo pelo Brasil todo, né? Eu me dedico ao consultório há 35 anos, atendo adultos, né? Família, casal e individual, né? Eu tenho algumas formações que são meus, digamos assim, a motriz do meu trabalho, né? Hoje mais dedicada à psicanálise. Todas as abordagens dos clássicos, todos. Freud, Jung, Melanie Klein, né? Atualmente mais contemporâneo, mais perto de nós, Bion, Winnicott. Então, esses grandes terapeutas que deixaram um legado teórico extraordinário, a gente está o tempo todo se atualizando e estudando muito. Bom, gente, e além de todas essas formações e esse trabalho de 35 anos and counting, há quase 20 anos ela treina psicoterapeutas, psiquiatras e outros profissionais em metacomunicação. Ou seja, ela ensina a identificar as reais emoções por trás das falas comuns dos pacientes. Ela treina o ouvido e o olhar dos profissionais para descobrir o que está por trás da fala dos pacientes. O que significa aquele determinado tom de voz, aquela ligeira pausa no discurso, aquele gaguejar. Qual que é a emoção que aquele paciente guarda 7 chaves? Quais são os símbolos e os enigmas do inconsciente que aparecem nas entrelinhas do que a gente fala? Então, Norma, sempre que eu vejo alguém muito errado ou muito narcisista, sabe aquela pessoa que distorce toda e qualquer situação, eu penso assim, o que será que esse filho da mãe fala para a psicóloga dele? Não é possível. A vontade que dá é fazer uma ligação anônima para essa profissional e contar toda a verdade dos fatos, no caso, a minha verdade. Isso sempre me intrigou. Como é que vocês, psicólogos, sabem que o paciente está dizendo a verdade? Porque muitas vezes a pessoa não quer mentir para o terapeuta, mas o problema é que ela acredita piamente na versão dela dos fatos. Então, aí nós vamos lá para Freud, né? Na realidade, a grande dificuldade que nós temos é, de fato, de ver o outro. Segundo o nosso pai, o Freud, ele vai explicar que nós só projetamos, nós não, de fato, alcançamos e vemos o outro. Então, imagina que uma menina pequenininha, quando ela vai dormir à noite, ela deita no colo do papai e fica mexendo numa verruguinha que ele tem no rosto, e aí ela vai pegando no soninho, vai chupando o dedinho e ela dorme. Esse ato que está de toda noite, de poder estar envolvida com aquela ternura, com aquele papai querido, tudo, não importa. Vai construir símbolos dentro dela que ela vai projetar no mundo, que um homem que tenha um sinal no rosto, na testa, em algum lugar, um homem que tenha aquele mais ou menos o odor daquele ambiente, que muitas vezes é um ambiente que está propenso ao jantar, ou muitas vezes o perfume, ou o cheiro de trabalho do papai, em que ela vai inscrever, vai fazer inscrições
que ela vai achar toda pessoa mais ou menos com esses símbolos vão representar para ela ternura, coisa boa. A um ponto que ela vai, toda a vizinhança, as amigas podem avisar, ela já ficou moça, não namora fulano que ele é péssimo, ele é um cafajeste, ele engana a moçada e tal. Mas ele tem alguma dessas características que ela vai selar na projeção dela, como ela vê esse outro, porque ela vai projetar essa ambientação emocional que decodificou essa verdade para ela e vai projetar que isso é uma verdade, mesmo que o mundo diga mentira, não é, ele não é boa pessoa. Então você vê como é difícil nós alcançarmos a verdade das inscrições que são psíquicas. Então, nós, terapeutas, partimos do princípio que tudo é verdade que venha do paciente, mesmo quando ele fala coisas que são devaneios, são fantasias. Por isso que nós também trabalhamos com sonhos, porque os sonhos é um delírio, ele não está acontecendo na realidade. Mas aquilo simboliza esses símbolos que estão introjetados na psique da pessoa. Como é que é o teu método de busca da verdade? Eu acho que temos que distinguir duas questões. A primeira, as projeções, que elas são inconscientes e eu não sei que as tenho, eu só sei que eu insisto na repetição daquilo. De repente, sempre o mesmo tipo de homem que maltrata ou que é tóxico, ou o mesmo tipo de amizades que se repete e que eu não sei. Outro é quando eu sei de algo e quero esconder do meu terapeuta ou do meu analista e não quero entrar, eu protejo, eu resisto a esse conteúdo. Então, eu posso racionalmente dizer, eu não vou falar hoje da minha análise para minha analista sobre essa pessoa que está me encantando, que eu terminei de conhecer. Porque minha analista já me conhece e já sabe que eu estou devaneando, que eu estou floreando, e vai me pôr no chão, na realidade. E eu não quero pôr na realidade, eu quero voar um pouquinho. Então, não vou contar para ela. Esse é algo que eu estou omitindo ou mentindo, porque eu estou defendendo áreas de prazer da minha personalidade. Outra coisa é, eu não sei, e por isso que eu estou em análise, o que me leva a uma repetição de elementos, nós vamos classificar de neuróticos ou psicóticos, que me faz sempre estar em sofrimento, porque o final desse devaneio, desse prazer, se for tóxicas relações, levará a sofrimento e dor. Essa distinção é muito importante para que vocês possam entender como é complexo a gente alcançar e que métodos, por que nós, psicanalistas e psicoterapeutas, estudamos tanto para alcançar a realidade que vai conter a verdade. Se eu entrar como terapeuta e falar de uma vez única, direta, é tal coisa, pode ser que essa pessoa negue, diga, não, isso não está acontecendo, essa mulher não está me entendendo, até logo, passe bem, tchau, vou-me embora dessa sessão. Então, sim, nós temos que nos treinarmos muito, estudarmos muito, para termos uma metodologia que vamos nos aproximando à medida que o próprio inconsciente vai nos sinalizando que esse aparelho mental dá conta, sim, da realidade que a pessoa tem para lidar com isso. Bom, mas só complementando a pergunta, quando é que eu sei que é mentira, quando é que eu sei que é verdade? Existe dois lugares que o ser humano não mente. Nós nunca mentimos em sonho. O sonho não nos mente. Nós é que não alcançamos o enigma que está por trás daquele sonho, tanto o paciente quanto o próprio terapeuta, que somos treinados para isso, mas é um enigma que nós temos que decifrar, ou ajudarmos o nosso paciente a decifrar aquele enigma. Ele vem revestido de disfarces. Para quê?
para ser o amortecedor de uma realidade que eu aguente, que eu tolere suportar. Então, os sonhos se apresentam sempre de forma disfarçada, mas ele não te mente. Ele muitas vezes te puxa a orelha, outras vezes ele te dá verdadeiros pontapés, né? Enfim, ele te faz acordar áreas que podem estar dormindo. E qual seria a segunda coisa que o ser humano não mente, além dos sonhos? Uma forma muito clara e que a gente tem como maior lição do que o homem não mente nunca é o seu sentimento. O canal que eu tenho para penetrar na psique dele, no coração, na alma dele, são dois: os sonhos ou o que você está sentindo quando você me fala isso que você está me falando. À medida que ele vai sentindo e vai penetrando, vai expandindo a alma. E aí ele vai poder, uma hora, se confrontar com a realidade de fato dele. E alguém por acaso já te procurou para contar quem o seu paciente ou a sua paciente realmente era? Por exemplo, uma mãe que te liga para falar: olha, o meu filho realmente é assim, assim, assim aqui em casa. Ou uma funcionária que fala assim para você: olha, descobri que você é a psicóloga do meu chefe e ele é um escroque real aqui. Alguém já fez isso contigo, Norma? O que eu já tive é pai que me encontrou no mercado e veio me falar um monte de desaforo para o filho, e falou: a senhora não conhece meu filho é assim, assim, assado e tal. Porque você tem duas pessoas. Você tem a persona que se apresenta para a família, para os amigos, no trabalho, e você tem a pessoa dentro do consultório. No consultório, você tem todos os nossos pacientes, por mais adultos que eles sejam, eles são nossas crianças. Então, a criança dentro daquele adulto pode ser o oposto. Você pode ter um chefe perseguidor, tirânico e brabo, e no meu consultório, no meu divã, você ter uma criança encolhida, que já foi vítima de abuso, chorando e sofrendo. Olha. Então, se a secretária vem e me liga e fala: porque meu chefe é um tirano, isso, aquilo, ela está falando do chefe dela. Isso me interessa pouco, porque ele vai também me contar. Ele vai me contar situações, e aí eu vou falar: nessa situação com a sua secretária, você se sentiu como? Poderoso, forte. Eu falei: o oposto desse menininho encolhido que está aí no divã. Ele fala: pô, é verdade, é. Então, veja que você precisa se autoafirmar, né? Que pena que é com a sua secretária, porque isso te faz mal, você fica culpado, ela fica mal. E quando vai se conhecendo, a pessoa naturalmente que vai trazendo esses sintomas antissociais ou agressivos, isso vai retrocedendo, isso vai se desaparecendo, entendeu? Quando nós não temos casos patológicos, evidente, de pessoas com a dissociação absoluta, tipo O Médico e o Monstro, né? Os clássicos do teatro, do cinema, que a pessoa cinde, né, uma com a outra e nem sabe do que está, né, quem é aquele e quem é o outro. Agora, tem verdade que você não pode contar para o seu paciente? Porque assim, você falando, eu fico pensando, ainda bem que eu não sou psicóloga, porque se certas pessoas fossem minhas pacientes, eu acho que eu não ia me segurar. Eu ia querer situar aquela pessoa do tipo assim: escuta, não é possível que você acha que o que você tá fazendo é normal, amiga. Aí que tá, né? A questão é que nós trabalhamos de dentro para fora, a minha abordagem, né? Que é uma terapia profunda. Eu não trabalho com a questão comportamental, como que a pessoa irá se comportar depois, é foro íntimo da pessoa. Eu não estou para ser o padre, para aconselhar, e nem para ser a irmã mais velha, ou a mãe ou o pai. Eu posso, sim, num pedido de orientação, digamos, pegando esse mesmo chefe, digamos que ele não teve limite quando ele era criança, ninguém deu limite a ele, e ele também não teve uma orientação. Filho, vem cá, senta aqui. Isso você não pode fazer por causa disso, disso. Não foi orientado para um caminho
de coisas boas, né? Foi de forma inconsciente pelos pais, preparado para ser valentão e brigão, para defender toda a família, desse bando de gente maluca que tem por aí. Um exemplo. Os pais não sabem que estão fazendo isso, mas sempre, quando vêm, não dão limite, ele se envolve em briga e, enfim, não recebe a orientação devida. Então, esse é um paciente que pode me pedir muito orientação, porque nunca teve. Cada vez que ele me pedir, eu vou dizer, olha, você está me pedindo uma orientação, então vamos pensar juntos, né? E aí eu convido a pessoa a uma reflexão do comportamento com aquela secretária e o que ele pretende fazer. O que eu não posso é eu virar a tia, a avó, a mãe, o pai, entendeu? E se eu ajudá-lo a ele brotar dentro dele, o orientador dentro dele, ele seguirá embora, mundo afora, ele não ficará dependente de mim, sabendo o certo e o errado o que ele deve fazer. Essa é uma linha tênue, sabe, Aline? Porque alguns profissionais, muitas vezes, se tornam especialista do outro, achando que sabe o que é melhor para o outro. Como alguns pais acham, sabe o que é melhor para o filho ou a filha. Quem disse? Uhum. Porque esse filho e filha vieram através de vós, mas não vos pertence. É o poema do Gibran Khalil, que esses filhos possam ir, então, longe de vocês, mas que eles saibam que qualquer coisa que acontecer, eles possam voltar, porque ali vai ser um lugar de segurança. Então, prepare os pais para preparar filhos para o mundo, não para si. Acho que aqui vale a gente trazer o poema do Khalil Gibran, que realmente é muito lindo. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. Embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que as suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Como é que a gente deixa os nossos vieses inconscientes, assim, porque isso sempre me intrigou na tua profissão. Como é que o terapeuta deixa os vieses inconscientes, os julgamentos de lado? E muitas vezes essas suas verdades, suas crenças conflitam com as verdades dos pacientes. Então, como é que é essa dualidade? Para eu alcançar a verdade do outro, eu tenho que ser capaz de passar por cima das minhas projeções, dos meus pensamentos, não das minhas reflexões, dos pensamentos que me inundam, e tentar alcançar a realidade que é do outro, do tamanho do outro, na verdade que é do outro, e ajudá-lo a refletir. Esse, então, é um momento de crescimento dele ou dela e meu. Nós, terapeutas, crescemos muito com esse exercício. Existe alguma dica de escuta psicológica que você pode dar para gente, que é leigo? Sem dúvida. Sempre parta do princípio que você olha sobre o ângulo da tua lente. Não é a verdade. Você está olhando sobre o teu óculos. O óculos do outro tem outra lente, outro grau. Se você partir desse princípio, você deixa de ser onipotente, arrogante, orgulhoso e o sabedor da verdade. Se você tem isso bem incrustado, e isso leva anos de análise, se você consegue estar nesse lugar que você não é o dono da verdade,
você sempre está flutuando entre reflexões, e você tentar alcançar o outro, você sempre vai falar para o outro num diálogo que evita o conflito. Nós evitamos um diálogo de achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo, você é isso, de projeções, de agressões gratuitas. E nós nos abrimos a uma real e verdadeira conversa. O pensamento, a racionalidade, vai para o campo da restrição. Tudo é restrito. Tem pouco dinheiro para todo mundo, tem pouca comida para todo mundo, tem pouco amor para muitos filhos, e assim vai. A linguagem do coração, tudo cabe. Tem dinheiro para todo mundo, tem comida para todo mundo, tem paz para todo mundo, percebe? É outra pegada. Então, começa pela comunicação. Eu me comunico com o outro não dizendo o que eu acho que você é, eu digo o que eu sou. Se eu estiver sentindo ciúmes, eu vou falar, eu estou com muitos ciúmes. Você está provocando esses ciúmes em mim ou sou eu que estou aqui viajando na maionese? Se o outro tiver uma comunicação também amorosa, também de coração, ele vai falar, eu gosto de te ver com ciúmes, aí eu sei que você gosta de mim para valer. Tá bom, então para que está me maltratando. Ah, tá bom, desculpa. Comunicação é o problema do mundo, né? E a solução? A comunicação é o resultado das projeções que eu faço. Então, se eu projeto que o mundo é hostil, ruim, e essa mulher que está do meu lado, ela só quer me agredir por essa saia, eu já saio projetando isso, e ela, se eu não cuidar bem, ela é uma vagabunda e vai fazer alguma besteira, ok? O mundo é hostil, ela é hostil, eu me dou mal, eu vou projetar que o mundo é ruim e cruel. Se ao contrário, se é uma linguagem harmônica do coração e eu sou uma pessoa cheia de defeitos, inclusive eu tenho muitos ciúmes, eu vou sempre falar do meu ciúmes, eu vou sempre me posicionar que o meu desconforto tem a ver comigo, minhas coisas, e só questiono com ele se é isso mesmo, se ele está tomando esse cuidado. Olha, eu estou lendo um livro que eu estou amando. Dica cultural. Qual livro, Norma? Clarice Lispector, Uma Aprendizagem, que exatamente o casal faz essa comunicação que eu estou falando aqui. É lindo. É como aprender a amar. Tá. Não é aprender a amar, amor fraterno. É amor de amantes. É o amor romântico, vamos dizer assim. Amor romântico, amor que você não espera, porque o mundo é hostil e cruel, então você tem medo dele, tem medo de acreditar e depois ser abandonado, ser deixado. Você morre de medo, você faz 1000 jogos, você faz um monte de mentiras. Você só atinge amor se for verdade, se não houver jogo. Senão você não vai conhecer o amor, amor. Eu não estou falando de paixões e apaixonar-se e relações fugazes. Se nós formos construir uma nova humanidade, ela deverá ir para o caminho da verdade, que é o encontro com o amor. Mas é muito difícil, requer muita maturidade. Para o bem da saúde mental das pessoas, a gente deve sempre falar a verdade ou mentir é fundamental? E aí eu me recordo de uns memes que eu adoro, que é assim, amiga, você não tá sendo uma amiga honesta, você tá sendo uma escrota me falando isso. Do tipo, a gente tem que jogar verdades para as pessoas. A verdade pode ser muito cruel, né? Nós vivemos um universo em que nós aprendemos muito a ocultar, a omitir e a mentir. E ai de nós se não fizermos isso. Mas é diferente quando você quer dar uma educação voltada para o amor e verdadeira com a tua filha. Ou você quer construir uma relação com densidade, com escopo, com o teu parceiro. Aí a direção aonde se quer atingir é montanha, não é pequenos morrinhos. Aí o investimento tem que ser de maior
de maior densidade, né? Então, minha filha até sabe momentos que eu omito, que eu minto alguma situação, mas ela sabe do meu caráter, da minha ética. Agora, se você, cada hora, se mostra uma pessoa, um caráter, você não vai construir uma casa de tijolo, né? Você vai construir casa de palha, né? De madeira, Você não vai construir uma construção que, de fato, vai sobreviver a ventos e tempestades, né? Com a tua experiência nesses anos todos, na sua vida, né, pessoal, você já pegou mentira de filha, de marido, de amiga, de namorado? Eu sou tão ingênua, Aline. Nossa! Eu tenho um lado muito romântico, né? Muito otimista. Isso eu herdei do meu pai. Ele era muito sonhador, meu pai. E eu ainda acredito, apesar de toda essa barbárie que nós estamos vendo, por incrível que pareça, eu tenho otimismo na humanidade, no ser humano, eu acredito. Eu sou muito ingênua em alguns momentos, né? Então, a pessoa mente na minha cara, assim, eu não percebo. Isso sempre me faz retornar à minha análise. Quando eu me vejo que eu começo a devanear muito, tem que puxar o fio terra e vir para a terra, e quando a terra também fica muito hostil, muito ruim, é muito duro para mim. Então, aí eu volto para a análise, porque eu preciso de alguém me ajudando a ver com mais rigor, né? Ver a verdade com mais rigor, a realidade, né? Pra gente terminar, tem um quadro, esse programa aqui tem um quadro, que chama Verdade na Sua Cara. Conta pra gente uma verdade que ninguém aceita. Tem uma verdade que é muito rara a pessoa aceitar, é que ela tenha inveja. Sempre os outros que sentem inveja dela. Então eu crio meu filho para ele suscitar no outro inveja, não para ele sentir inveja. Então é a escola que não presta, é os alunos da sala dele que têm inveja dele, mas meu filho não tem nada disso, certo? Porque quando você suscita no outro inveja, é porque você tem inveja. E todos nós sentimos, né, Norma? Não existe no aparelho mental nenhum ser humano, nem o Papa, nem um santo, que não tenha sentido inveja, que não tenha sofrido pela inveja. Outra coisa que as pessoas que se têm um conceito muito bom de si mesmo, que não suportam você falar na cara, é que a pessoa sente raiva ou sente ódio. A pessoa fala, imagina, eu sou boazinha, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu acho que eu sou the best, a melhor pessoa do mundo. Ódio é meu vizinho, é minha vizinha, é minha amiga, é quem pensa diferente da minha política, do que eu penso, é Hamas, ou é Hamas falando, é Israel. Eu sempre projeto que é o outro. E não, eu tenho que olhar no meu coração o ódio que a minha irmã me faz quando ela me fala não sei o quê, que o meu companheiro me dá quando ele faz coisas que nos agride enquanto casal, e assim vai. Que a minha filha me desafia, é o ódio que eu tenho que sentir. Depois eu tenho que dar conta dele. Eu não posso sair metralhando o mundo e matando o mundo. Eu tenho que civilizar essa emoção tão caótica, nascida do caos, para virar o quê? Do caos para o cosmos. Do ódio para o amor. De Eris para Eros. E a verdade é que você é uma romântica maravilhosa. E deu uma aula aqui no meio de tanta, né, de tempos tão sombrios. A verdade é que você nos deu aqui uma aula de esperança. E eu só tenho a te agradecer por esse momento maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada por ter sido a primeira entrevistada do É Verdades. Que ótimo. Se eu conseguir transmitir esse otimismo que, no fundo, o meu lado sonhador e romântico tem, que bom. Se isso fizer bem para alguma pessoa, que ótimo. Muito obrigada a você pela oportunidade.
esse foi meu papo com a psicóloga Norma Melhorança. Muito obrigada por ficar comigo até o finzinho desse episódio de estreia do É Verdades aqui na Rádio Mega Brasil Online. No descritivo desse episódio eu vou deixar o link com algumas das referências que a Norma Melhorança citou aqui na nossa conversa. A partir de agora, o podcast É Verdades tem episódios inéditos na Rádio Mega Brasil Online e nos aplicativos de áudio. E se você quer encontrar mais verdades escondidas e curiosidades bem apuradas, segue a gente no perfil @Projeto É Verdades, tanto no Instagram quanto no TikTok. No próximo episódio, a gente inaugura o quadro A Verdade que Mudou Minha Vida, com uma história real contada pela Bianca. Aos 19 anos, a Bianca viveu um drama psicológico e descobriu verdades que roubaram 6 meses da vida dela. E se você tem uma verdade que mudou sua vida, conta pra mim no e-mail pauta@everdades.com.br. Essa estreia teve direção criativa, produção executiva, produção de conteúdo, entrevistas e checagem das informações, todas feitas por mim, assim como o roteiro do episódio. E a edição é de André Cury e Vitor Rocha. Hoje eu fico por aqui, mas eu espero você no próximo episódio. Um beijo e até lá!